continuidade, pega a tua Bíblia, abre aí em Efésios capítulo 2. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra encontre lugar no nosso coração, para que não venhamos pecar contra ti. Pai, nós te agradecemos pelo Evangelho, te agradecemos pela tua palavra, e que nessa noite caia por terra em nome de Jesus toda a religiosidade, caia por terra em nome de Jesus, ó Deus, tudo aquilo que querer impedir revelação, entendimento e conhecimento de fluir neste lugar. Nós te pedimos, Senhor, venha nos instruir em nome de Jesus, que haja espírito de sabedoria neste lugar, hoje e para sempre, amém. Efésios 2. Glória a Deus. Quando nós falamos sobre graça, irmãos, o que vem a ser graça? Graça em si, a ideia dessa palavra é favor. O que é graça? Graça é favor, graça é benevolência, graça é bondade, graça é presente recebido. Então, quando nós estamos falando da graça de Deus, nós estamos falando que nós estamos recebendo de Deus um favor. Você está sendo favorecido. Quando falamos da graça de Deus, nós estamos falando de benevolência. Deus está sendo benevolente com você. Deus está usando de bondade para com você. Deus está presenteando você. O que nós precisamos entender é que toda essa graça, nesses sentidos, nesses significados que falamos aqui, tudo isso é algo que vem da parte de Deus, independente de você, só que é para você. A gente precisa, para entender a graça de Deus, por que estamos passando sobre doutrinas de propiciação, justificação? Porque nós queremos sempre nos colocar o que fazemos, o que somos, como critério e como condição para receber esse presente, como critério e condição para receber dessa bondade, para receber desse favor. A graça de Deus, irmãos, não estabelece o papel do homem como critério. Amém? Você precisa se desarmar de si mesmo para entender a graça de Deus. Então você, em si mesmo, diante do que você faz, não é o critério para ser favorecido. O critério para você ser favorecido, presenteado, não é você, é Jesus. Diga comigo isso bem forte assim: o critério para ser favorecido, para ser presenteado, não sou eu, é Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Você já observou que parece que as curas estão ficando mais escassas? As pessoas serem libertas parece que está se tornando algo raro. Por que a gente vê que muitos sinais de Deus vão se tornando raros? O problema está na mensagem que a gente recebe. Porque a gente vai viver fruto daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente alimenta. E aí a maioria das mensagens está colocando o papel do homem como critério para receber o favor de Deus. Por isso que a maioria das pessoas sempre tem em mente assim: nossa, eu tenho que fazer. Ou, olha o que eu fiz, não vou receber. Olha o que eu fiz, vou receber. Você se coloca como o intermediador do favor. Mas o intermediador, o critério não vem a partir de nós, é a partir do que Cristo fez. E entender a graça olhando para si será impossível. Entender a graça de Deus olhando para si mesmo será completamente impossível. Por quê? Porque o homem é insuficiente. Quando nós olhamos para nós, nós vemos o que? Incapacidade. Ou então a gente se acha capaz demais. Então, ou estamos nos humilhando, ou estamos nos orgulhando. A graça não é a partir de nós. Quando olhamos para nós, muitas vezes achamos culpa, encontramos condenação, encontramos medo. Então, como que eu serei favorecido, presenteado, se eu encontrei a culpa, se eu encontrei o medo? E João diz que o medo pressupõe castigo, pressupõe condenação.
Você nunca será alguém que vai entender a graça de Deus se os seus olhos estiverem em você mesmo, nas suas boas ou nas suas más obras. Quem está entendendo? Os nossos olhos precisam se voltar para aquilo que Jesus fez, porque Jesus é suficiente, a sua obra é completa. A questão é que nós temos uma mentalidade muito voltada para o Velho Testamento. Isso a gente falou na semana passada. Eu tenho um tempo um pouco escasso aqui hoje, eu não posso voltar no que foi dito na semana passada, mas a mensagem está na internet, os irmãos podem pegar. Mas tentando lembrar um pouco, a ideia do homem no Velho Testamento é que no Velho Testamento o homem é apresentado como um servo de um Deus, e para agradar esse Deus, esse servo precisa cumprir uma lei. No Novo Testamento, irmãos, esse homem tem acesso a Deus não por meio de uma lei, esse homem tem acesso a Deus por meio de uma aliança de sangue derramada por Jesus. Este é o sangue da nova e eterna aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo acesso a Deus é por meio de Jesus, e não é por meio de uma lei que eu preciso cumprir para agradar a Deus, é por meio de um sangue que foi derramado, no qual eu só preciso crer e receber. Irmãos, a nossa natureza, ela está muito mais propensa em pagar para ter do que crer para receber. Você já notou? Porque quando eu pago para receber, eu me sinto participante. E se eu me sinto participante, eu me sinto merecedor. Eu te pergunto, irmão, o homem é merecedor do quê? Segundo a nossa velha natureza. Então nós temos assim muito mais facilidade de nos adaptarmos à velha aliança. Porque na velha aliança existe uma lei, eu cumpri a lei, por causa da lei que eu cumpri, agora eu olho para Deus e falo: ó Deus, eu cumpri, então agora você tem que fazer. Agora quando chega na nova aliança, quem cumpriu foi Jesus, eu preciso crer e recebo por fé. Então eu olho e falo assim: mas espera aí, eu não fiz nada. Aí a gente não se sente, nós não nos sentimos participantes, por consequência não nos sentimos merecedores. Mas na nova aliança, irmãos, quem cumpriu, quem pagou foi Jesus. O mérito está na cruz, não está em nós. Por isso que é por fé. Nós precisamos transicionar, sair dessa mentalidade da velha aliança e entrar na mentalidade da nova aliança, porque senão nunca vamos entender a graça de Deus. Então quando você olha em Efésios capítulo 2, vamos lá, abra aí, queridos, na frente da sua cadeira tem um QR Code de informação. Se você quiser acessar lá, tem a Bíblia para você, quem quiser acompanhar pelo celular, tá? Vamos lá, capítulo 2, versículo de número, vamos ler a partir do verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões. Como que nós estávamos? Mortos. Estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Veja bem, a Bíblia está falando que o homem estava morto nas transgressões e pecados. Um homem morto não conseguia cumprir uma lei que era santa. O homem era pecador, mas a lei era santa. Continuando, ele não conseguia, o homem estava morto, era incapaz de cumprir a lei que Deus deu no Velho Testamento. Verso 3: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Todo homem morto espiritualmente vive para fazer a vontade da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores do quê? Então eu perguntei agora há pouco, o homem era merecedor do quê? Por natureza, nós éramos merecedores da ira. Daqui a pouco eu vou falar por que, irmãos, que Deus no Velho Testamento, quem já notou no Velho Testamento que Deus parece ser brabo? Um Deus bravo, nervoso, irado, quem já notou isso?
Aí você olha no Novo Testamento, parece que ele está diferente, né? Ele era meio bipolar, parece. No Velho Testamento Deus é de um jeito, no Novo de um outro. Não, irmãos, nós vamos entender por que o homem era merecedor da ira. Nós éramos por natureza merecedores da ira. 4, todavia, porém, mas, glória a Deus por essas expressões. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Vida com quem? Veja bem, você recebeu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Estávamos mortos nos pecados, nas transgressões. Deus nos amou e nos deu vida quando estávamos mortos. Aí a Bíblia vem e diz assim: pela graça vocês são salvos. Verso 6: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Você vê Paulo colocando expressões: vida com Cristo, Deus nos ressuscitou com Cristo. A Bíblia está falando que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, mostrando a sua bondade conosco em Cristo. Diga comigo assim: eu estou em Cristo. Então Deus, irmãos, quando olha para o homem, Ele não tem como olhar para você sem ver Cristo. É isso que faz, irmãos, Deus não olhar para você com ira, porque quando Ele olha para você, Ele te vê em Cristo. E Cristo foi aquele que nos livrou da maldição da lei, que eu vou explicar daqui a pouco. Continuando o texto, só para a gente passar por essa introdução. Verso 8: pois vocês são salvos pela graça. É pelo que você faz? Pelo que você não faz? É pela graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo, ou melhor, por meio da fé. E isto não vem de, irmãos, vem de você? Sai de cena, irmãos. Amém? Quer ser favorecido? Saia de cena. Não olhe para si. Quer ser presenteado? Não olhe para si. Quer receber da bondade? Não olhe, porque não vem de vós. Não vem. Dá uma sacudida no teu irmão, fala para ele assim: não vem de você. Não vem. Irmãos, quanto mais nós descobrirmos que não vem de nós, mais abençoados seremos. Quanto mais descobrirmos que vem de Deus em Cristo Jesus, mais favorecidos seremos. Irmãos, quanto mais a gente entender isso e olharmos menos para nós, mais prósperos seremos, mais curados seremos, mais salvos, mais libertos seremos. Porque tudo isso superabunda, a graça de Deus ela se torna superabundante no ambiente onde os homens não estão esperando deles mesmos, mas estão olhando para Cristo, porque estão em Cristo. Verso 9: não por obras. Vamos ler o 8: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, ao qual Deus preparou antes para nós a praticarmos. Primeiro ponto nessa manhã: você precisa olhar para Cristo e entender que você está em Cristo. Você precisa entender que o presente, o favorecimento, você precisa entender que a bondade, a benevolência dele, a graça dele não vem de você. Amém, irmãos? É pela fé.
Somos salvos pela graça mediante a fé. A questão no meio de tudo isso, irmãos, é que nós temos uma natureza propensa para olhar para nós. E quando Deus, sabe, irmãos, quando Deus traz a lei no Velho Testamento, essa lei Deus não deu com a intenção de que o homem conseguisse cumpri-la. Não foi com o objetivo, vou colocar uma lei e o homem vai cumprir toda essa lei. Quando ele cumprir toda essa lei, ele vai ser abençoado. Não, Deus deu uma lei com uma única intenção: mostrar para o homem que ele era incapaz de cumprir. Mostrar para o homem que ele era incapaz de seguir. Então, quando Paulo começa a pregar uma mensagem no Novo Testamento, Efésios capítulo 3 fala um pouco sobre isso. Quando Paulo começa a pregar uma mensagem, a mensagem chamada mensagem da graça não tinha como intuito combater o pecado. A mensagem da graça não era para combater o pecado, a mensagem da graça era para combater o legalismo, ou seja, essa natureza humana que tem como tendência querer ser salvo, querer ser favorecido a partir de si mesmo. Esse era o intuito da mensagem da graça pregada por Paulo: levar aqueles homens que viviam tentando ser salvos pelo cumprimento da lei, eles entenderem que não é pela lei, porém essa natureza propensa a querer participar por força do próprio braço, levava o homem a chegar diante de Deus carregado de justiça própria, completamente legalista. Então Paulo traz uma mensagem e diz o seguinte: ei, a graça de Deus não tem nada a ver com a justiça própria, com aquilo que você faz a partir de si mesmo. O legalismo, irmãos, ele aponta para a justiça própria. O que é a justiça própria? A busca do homem em salvar a si mesmo. Talvez quando a gente fala da lei, a gente tem dificuldade cultural de entender um pouco sobre isso. Para quem que Paulo está pregando isso? Para o povo judeu. Pregar sobre isso para nós é difícil de entender. Por quê? Eu vou explicar por quê, irmãos. Primeira coisa, entenda: o povo judeu nasce, as crianças crescem para poder cumprir a lei. Eles nascem para a lei, eles nascem sendo treinados e ensinados a cumprir todo o Velho Testamento, um conjunto de 613 mandamentos. Eles nascem para cumprir aquilo, então a cultura deles está voltada para cumprir a lei. Eles nascem para viver segundo a lei. Para nós isso parece ser vago, porque a gente não nasce para isso. A gente não nasce para fazer nada do Velho Testamento, para cumprir o Velho Testamento, mas o povo judeu nasce. Então Paulo prega para o povo judeu. Só que nós entramos nisso onde? Aonde que nós entramos nisso? Abre em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, irmãos. Onde que nós entramos nisso, pastor? Porque a gente não nasce para cumprir isso, para fazer aquilo outro. Vamos ver onde é que nós entramos nisso. Capítulo 3 de Efésios, verso 1. Nós vamos usar muito Bíblia, viu, gente? Essa hora eu odeio o relógio. Por essa razão, verso 1. Por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Quem eram os gentios? Todo povo fora da nação de Israel eram considerados gentios. Certo? Paulo está falando: eu estou orando pelos gentios, isso nos inclui. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que foi dado a ele um mistério. Que mistério é esse? Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios são que? Co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. O
que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: eu me tornei ministro de um evangelho, do qual vocês agora são co-herdeiros juntamente com Israel. Israel vive para cumprir uma lei e a partir dessa lei se tornar herdeiro de Deus. Aí o que acontece? O que acontece? Deus dá uma mensagem para Paulo, e Paulo se torna um ministro de uma mensagem que diz o seguinte: todos os povos da terra agora podem se tornar co-herdeiro das promessas que Deus tem para Israel. Mas Israel veio cumprir uma lei para se tornar herdeiro, e nós temos lei para cumprir? Nós temos que cumprir a lei do Velho Testamento? Nenhuma. Por isso que entender o cumprimento da lei para nós é difícil, porque nós nos tornamos co-herdeiros sem lei nenhuma para cumprir. Ninguém falou das 613 leis do Velho Testamento para a gente cumprir, só que nós nos tornamos herdeiros sem lei nenhuma para cumprir. Aí o que eu tenho que cumprir? Eu não tenho que cumprir, eu tenho que crer. Verso 5: esse mistério não foi dado a conhecer os homens de outras gerações. Verso 6: significando que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Então, outro ponto importante nessa manhã: uma lei foi dada para uma nação cumprir culturalmente, eles nascem para cumprir aquela lei. Nós entramos nisso como co-herdeiros por meio de Cristo Jesus. Tudo aquilo que Deus tem para a nação de Israel, em termos de salvação, Deus tem para nós por meio da fé. Israel tinha que cumprir uma lei para receber, basta para nós crermos. Quem está entendendo, diga amém. Então o que acontece? O que ocorre, irmãos, é que o judeu começa um relacionamento com Deus por meio da lei, e nós começamos um relacionamento com Deus por meio da fé. Nossa mente não pode, irmãos, regredir, e nós tentarmos desenvolver um relacionamento com Deus através de um legalismo. Mais um texto, vamos para o livro de Gálatas. Vamos para o livro de Gálatas, volta aí, um livro antes de Efésios, capítulo 3, versículo 1. Amém? Agorinha tudo se encaixa na mente de vocês. Gálatas capítulo 3. Isso aqui é o reflexo do que acontece conosco hoje. Capítulo 3 diz, verso 1: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quem crê em Jesus Cristo aqui? Quem crê que Ele foi morto, crucificado e ressuscitou? Isso é suficiente para você andar com Deus, saber que Jesus morreu por você? É o que Paulo está falando para os Gálatas. Jesus não foi exposto diante de vocês? Morto, crucificado? Quem enfeitiçou vocês? Quem cegou vocês? Por que vocês são tão insensatos? Verso 2: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Quem tem o Espírito Santo? Você cumpriu alguma lei do Velho Testamento para receber o Espírito Santo? Paulo está perguntando para os irmãos da Galácia: foi pela fé que vocês receberam o Espírito, ou foi pelo cumprimento de alguma lei? Cumprimento de alguma coisa. Quem recebeu pela fé naquilo que você ouviu? Você ouviu, creu e recebeu. A maioria das pessoas chega em mim e fala assim, quando estão passando por problema: pastor, o que eu tenho que fazer para que essa situação mude? É a velha natureza legalista procurando uma lei para ter acesso e ser favorecido. O que eu tenho que fazer para sair disso? O que eu tenho que fazer? Irmãos, você recebeu o Espírito Santo pela prática de uma lei, ou tão simplesmente pela fé na mensagem que você ouviu? Irmãos, sabe por que parece ser difícil receber tão simplesmente pela fé? Porque sua alma não está pondo os tentáculos lá. Olha o texto, vamos lá.
Verso 3: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo quê? Paulo está dizendo, vocês começaram bem, vocês começaram crendo, vocês começaram pela fé, vocês começaram pelo Espírito, só que agora está todo mundo querendo se aperfeiçoar, através do esforço próprio, todo mundo se esforçando para ser, todo mundo se esforçando para receber o presente, se esforçando para ser favorecido, se esforçando para de alguma forma receber de Deus. Paulo está condenando isso. Gente, vocês começaram pelo Espírito, vocês se tornaram insensatos, quem enfeitiçou vocês? Vocês começaram pela fé de forma simples, recebendo a mensagem, e agora vocês estão querendo se aperfeiçoar pelo esforço próprio. O que era o aperfeiçoamento pelo esforço próprio? Deixa eu te falar o que aconteceu. Entrou alguém dentro dessa igreja e começou a pregar as leis do Velho Testamento para eles, e eles tinham que se aperfeiçoar, tinham que voltar à prática da circuncisão, guardar o sábado, não comer certos tipos de comida, e uma série de coisas, irmãos. 613 pessoas, mandamentos, e todas aquelas pessoas agora naquela igreja, voltando a cumprir o Velho Testamento. E Paulo está falando, gente, vocês começaram bem, era tão simples, basta crer na mensagem que vocês ouviram. Agora, ao invés de vocês continuarem no Espírito, vocês estão se aperfeiçoando no esforço próprio, porque cumprir a lei requer esforço. E aí a maioria de nós nos esforçamos em tantas coisas e vimos que não conseguimos. Alguém já se esforçou para agradar a Deus? Sério mesmo, quem já se esforçou para agradar a Deus e não conseguiu? Não, desagradei. Estava tentando agradar a Deus, olha o que eu fiz. A Bíblia diz, sem fé é impossível. Então o que agrada a Deus? Você não tem que se esforçar para cumprir uma lei, você tem que se esforçar para crer. Amém, gente? Aleluia. Continuando, verso 4: será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o Espírito, o seu Espírito, e opera milagres entre vocês, realizam essas coisas pela prática da lei ou pela fé na qual receberam a palavra? Paulo está perguntando, aquele que opera milagres, aquele que dá o Espírito, ele faz isso por meio da lei ou por meio da fé na qual receberam a palavra? Irmãos, vamos ficar mais simples. O Novo Testamento deixa simples. Simplifica o quê? A vida com Deus por meio da fé no qual você é favorecido. Hoje mesmo, nesse exato momento, irmãos, acredite no que eu vou dizer para vocês. Não importa o ontem, o passado, nada. Se você simplesmente crê, receba o presente, receba o favor. Ah, pastor, mas eu tenho que mudar de vida, o tanto de trem que eu estou fazendo de errado. Irmãos, não tem como ser favorecido, agraciado, e não ser constrangido a mudar. Amém? Não tem como. Você olhava assim, como que eu continuo desse jeito diante de um Deus que me ama tanto, que me favorece tanto? Irmãos, há muitos anos atrás, eu acho que nós tínhamos muitos anos atrás, eu ia falar que eu tinha 17 anos, aí dá a impressão que eu tenho 50. Irmão, eu era recém-convertido, tinha 3 anos de convertido, e o Espírito Santo falou comigo assim: pegue suas roupas e leve e dê para aquele irmão. Só que sabe quem era o irmão? Era o irmão que mais me perseguia na igreja. Eu falei, vou dar nada, eu gosto tanto dessa camisa, eu vou dar logo para ele. Deus falou comigo, pegue e dê. Irmão, aquele irmão, ele não gostava de mim de jeito nenhum. Pensa, nem te conto. Mas eu peguei várias camisetas, camisas que eu tinha. Cheguei e falei, irmão, Deus mandou eu te dar isso aqui.
E começou a chorar. E aí ele virou para mim e falou assim: ontem à noite eu orei a Deus pedindo a Ele vestes. Falei, então tá aqui, Deus respondeu sua oração, tá aqui suas roupas. Irmãos, até hoje aquele irmão, quando ele me vê, ele me abraça. Não tem um ano no dia do meu aniversário que ele não me manda mensagem. Não tem como você ser favorecido e não ser constrangido a uma mudança. A gente está assim, eu tenho que mudar para ser aceito por Deus. E Deus está dizendo, não, você já é aceito por mim, então agora que você vai mudar. A graça, ela vem na frente, você é favorecido e depois transformado, enquanto você quer ser transformado para ser favorecido. Não vem de você, vem de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então, se você começou pela fé no Espírito, por favor, não volte a querer se aperfeiçoar por meio do esforço próprio. Por isso que no Velho Testamento os homens se esforçavam para cumprir a lei e não conseguiam. Deus está mostrando, não é a partir de você, não é a partir de você. Agora pega a Bíblia aí, abra lá em Romanos 5. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Irmãos, você vai ser tremendamente favorecido por Deus. Ah não, você não quer não, né? Capítulo 5 de Romanos. Por que foi necessário colocar a lei então? Capítulo 5, versículo de número 12, olha o que diz, Romanos 5, 12. Irmãos, eu nem comecei a falar de propiciação e redenção, nem comecei, assim, 8h30 é o café, meio-dia é o almoço, emenda tudo, né? Olha o que diz o verso 12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, olha isso, 5, 12, verso, vamos até o 14, pois antes de ser dada a lei, olha isso, antes de Deus dar a lei, lá no Velho Testamento, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Tinha como Deus cobrar alguma coisa do homem antes de ser dada a lei? Não havia nada que dizia não pode isso, não pode aquilo, então o pecado já existia, mas não havia lei que mostrasse que aquilo era errado. Então de repente, essa rua aqui, limite de velocidade 50 por hora, mas não tem placa, não tem nada, um exemplo, não tem nenhuma lei de trânsito que mostre, então andar a 60 por hora não é errado, porque não tem uma lei que aponte que isso seja errado. A lei regula, há uma regulamentação. Então a Bíblia está dizendo que já tinha o pecado, a gente já tinha vontade de andar em alta velocidade, amém? Você tinha vontade, já existia lá, estava em você, mas não tinha nenhuma plaquinha que dizia 60 por hora. O pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei, ok? Verso 19, vamos lá para o versículo 19, ou melhor, verso 20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, plaquinha foi colocada lá, para mostrar, é transgressão passar esse limite, certo irmãos? Deus deu a lei só para mostrar a transgressão do homem, que Deus doido, né? Eu vou mostrar para vocês quem vocês são. O que ele fez? Trouxe algo do céu, santo e puro, chamado lei. E aí, irmãos, Deus através da lei mostrou quem nós somos na realidade. Então a lei só foi dada para mostrar o quão incapazes somos. E aí nós continuamos tentando ser salvos no esforço próprio, mas somos incapazes. Continuamos tentando acessar a Deus por meio do esforço próprio, somos incapazes. Continuamos querendo ser justificados, somos incapazes. Então Deus está falando, eu só quero mostrar para vocês que vocês são incapazes.
ninguém vem a mim por si mesmo. Deus precisava mostrar, irmãos. Amém? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Eu vou falar um negócio aqui, parece estranho, mas para que a graça viesse, era necessário que existisse o pecado. Aí você diz assim, então quer dizer que para receber a graça de Deus tem que ter pecado, pastor? Para que a graça de Deus viesse, era necessário que houvesse o pecado. Para que a cura de Deus venha, é necessário que alguém esteja doente. Tem sentido existir cura se não houver enfermo? Tem sentido existir libertação se não houver alguém cativo? Então, pense comigo, qualquer coisa que você esteja passando de ruim, isso nada mais é do que o sentido real para você ser favorecido. Tem sentido existir perdão se não houver ofensa? Então, quando você é ofendido, você está sendo treinado no exercício do perdão. Não, vocês estão entendendo esse negócio? Então, tem sentido existir graça se não houvesse a lei? Tem sentido em existir salvação se não houvesse a condenação? A lei foi dada para trazer sentido às coisas. Então, quando você olha para esse sentimento de condenação, você está simplesmente pensando, você tem que pensar da seguinte forma: se existe a condenação, então eu sou um ambiente perfeito. Se tem condenação dentro de mim, eu sou um ambiente perfeito para que a salvação de Deus me alcance. Se tem dores no meu corpo, eu sou o ambiente perfeito para que a cura de Deus me alcance. Se eu pequei, eu sou o ambiente perfeito para que a santidade de Deus me alcance. Pastor, você está facilitando as coisas? Não, eu estou dizendo, irmãos, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se abundou doença, superabundou a cura de Deus. Porque a gente olha essas coisas ruins como se isso fosse o critério para falta de ação de Deus. Deus não pode agir porque tem essas coisas ruins. É o contrário, gente. É aí que Deus quer agir. É o contrário. Por isso que Paulo diz ainda, olha isso, verso 20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, onde aumentou o pecado, transbordou. O aumento é uma medida, o transbordo é outra medida. Amém. O transbordo é mais, está derramando, está transbordando, recebe isso de graça. Agora olha o capítulo 6, verso 1, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Então eu vou pecar e a graça vai transbordar, vou fazer tudo de errado. Não, olha a pergunta de Paulo, de maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Pronto, está resolvido. Amém, aleluia. Por que foi necessário colocar a lei? Para que todo mundo tivesse revelação de quem é. Amém, aleluia. Dá um abraço ao seu irmão. Fala para o seu irmão, apesar de você, Jesus gosta de você, meu filho. Amém, aleluia. Agora eu vou falar de propiciação. E para entender toda essa ideia da graça, a gente precisa entender alguns conceitos na Bíblia. Eu acho que até a mensagem de domingo passado eu vou dar um jeito de colocar ela nas outras mensagens dos próximos domingos ali no meio. Colocar ela lá no meio. Porque a gente não pode ter essa mentalidade do Velho Testamento se nós estamos debaixo de uma nova aliança. Propiciação. Por que entender o conceito de propiciação? Quando a gente fala sobre propiciação, irmãos, propiciação é um conceito, é uma linguagem cerimonial.
Você vai ver, é muito comum a palavra propiciação no Velho Testamento, porque era um ato, propiciação era um ato sacrificial, aonde Deus se tornava favorável ao homem, certo? Favorável a nós. Então, como que acontecia a propiciação? O homem pecava no que dizia respeito à lei, ele não conseguia obedecer à lei, pecava. Quando ele pecava, sabe o que se acendia? A ira de Deus. Lembra do Deus bravo do Velho Testamento, irado? A ira dele acendia quando o homem pecava. Aí era necessário que houvesse a propiciação. O que era a propiciação? Pegar um animal, um cordeiro, um carneiro, ou o animal que a lei dizia, para cada tipo de pecado tinha um animal específico. E esse animal deveria ser morto. Havia ali uma cerimônia, aonde haveria um sacrifício de propiciação por aquele pecado. Quando aquele animal era sacrificado na cerimônia de propiciação, a ira de Deus passava, Deus se acalmava. Essa é a ideia da propiciação. Eu vou citar um exemplo para vocês. Abra lá em 2 Samuel capítulo 24. 2 Samuel 24. Pastor, mas por que Deus ficava irado? Deus era irado. Não, deixa eu te falar, preste atenção aqui, vai abrindo aí, enquanto eu falo. Não é que a ira fazia parte da natureza de Deus, é que o caráter de Deus é santo. Diga comigo, o caráter de Deus é santo. Então, quando o homem pecava, a santidade do caráter de Deus por si só acionava a sua ira. Então, para um caráter santo, o pecado automaticamente desperta a ira. O Velho Testamento era assim. Deus ficava irado de forma automática porque o seu caráter era santo e a sua santidade despertava a sua ira. Por que Deus aparece tão irado no Velho Testamento? Porque o homem pecava e não tinha nada que arrancasse essa ira, a não ser um sacrifício cerimonial de propiciação. Deus irado. Pastor, Deus é irado, por quê? Porque o seu caráter é santo. Amém? Quem está entendendo, diga amém. 2 Samuel capítulo 24, encontraram? Vamos ler, eu queria ler todo o capítulo, mas a gente não tem tempo, depois vocês anotem e leiam. Eu quero ler a partir do versículo 18. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vai e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei, os seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, com o rosto em terra, e disse: por que meu senhor e rei veio a teu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a ira, a praga no meio do povo. A ira de Deus tinha enviado uma praga, o povo estava tudo morrendo. Davi correu e falou: nós precisamos parar com essa praga. Como? Prepara um lugar e oferece ali um sacrifício. Verso 22, Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador, e o jugo para bois para lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto, sacrifícios que não me custem nada.
e comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Davi ofereceu um sacrifício numa cerimônia de propiciação e a ira de Deus foi aplacada. Acabou. Esse era o sentido do Velho Testamento. O que é a propiciação no Velho Testamento? Oferecer um sacrifício para que a ira de Deus, despertada por causa do pecado diante de um Deus que tem um caráter santo, que essa ira acabe. Isso é a propiciação. Pastor, a ira de Deus está acesa nos dias de hoje. No Novo Testamento, como que tudo isso funciona? Entenda, Deus tem um caráter santo. Ira é uma reação natural a partir do seu caráter. Na cruz, Jesus resolve a ira de Deus se tornando sacrifício de propiciação, fazendo com que Deus se torne, com que nós nos tornemos aceitáveis a Deus. Nós precisamos entender que esse exemplo de propiciação do Velho Testamento é uma tipificação daquilo que Cristo fez na cruz. O homem estava debaixo da ira de Deus. Jesus na cruz foi sacrificado por nós. E nós nos tornamos, por meio do sacrifício de propiciação de Cristo, aceitáveis a Deus de novo. Ei, olhe para mim, você se tornou aceitável a Deus por quê? Porque você se sacrifica? Você já notou que todas as religiões do mundo ensinam o homem a oferecer algum tipo de sacrifício ao seu Deus? Olha lá, entra no YouTube, não precisa ir longe não. Joga hinduísmo, joga as religiões do mundo, sempre ofertas de sacrifício. Por quê? Porque eles querem se tornar aceitáveis a Deus, ou então porque eles acham que alguma coisa que estão sofrendo é resultado da ira de Deus. Deus não está irado com você. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você não precisa oferecer sacrifício para se tornar aceitável. Você é aceitável por meio de Jesus. Diga amém. Levanta a mão e diga comigo: eu sou aceitável por meio de Jesus. Irmãos, quando Jesus estava orando no Getsêmani, qual foi a oração dele? Pai, afasta de mim este cálice. Que cálice era esse? Que cálice era esse que Jesus ia beber? O cálice da ira de Deus. O que é Jesus na cruz? Jesus na cruz é um homem puro, santo, que nunca havia pecado, com a ira de Deus inteira sobre ele. Qual foi a coisa mais difícil para Jesus na cruz? Carregar os nossos pecados? Não. Pai, porque me desamparastes? O mais difícil para Jesus na cruz foi estar afastado do Pai, porque ele disse: eu e o Pai somos um. A ira de Deus fez com que Jesus se tornasse afastado, ficasse afastado dele. Ficasse afastado dele. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era o cálice da ira de Deus. Jesus está recebendo o impacto da ira do Pai, para que nós não tivéssemos que receber mais a ira de Deus. Então, o que ocorre, irmãos? O castigo, a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E ali naquela cruz, Ele nos livrou da maldição da lei, porque quem não cumpria a lei estava debaixo da maldição. Agora eu vou te mostrar o que é a maldição da lei. Quem quer saber qual que é a maldição da lei? Abre em Deuteronômio 28 aí, que eu vou ler uns negócios bem estranhos para vocês. Deuteronômio 28, quarto livro, quinto quer dizer.
ler só um pouquinho de versículo, porque o capítulo 28, do verso 15 até o verso 68, fala das maldições da lei. Olha do que Jesus estava libertando o povo, o que era a maldição da lei. A Bíblia diz em Deuteronômio que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito por nós. Ei, o que mais pessoas me perguntam é: pastor, tem maldição na vida? Eu estou debaixo de maldição hereditária? Como é que é esse negócio? Tem maldição hereditária? Irmãos, deixa eu te falar, se você está em Cristo, você está liberto de toda maldição. Jesus se tornou maldito na lei. Não tem maldição na vida daquele que está em Cristo Jesus. Olha o que são as maldições que Jesus nos livrou. Verso 15: entretanto, se vocês não obedecerem, o que? A lei. Deus dá uma lei para o povo obedecer, mas sabia que o povo não ia obedecer, mas mesmo assim ele cobra obediência, sabendo que o homem não conseguiria. Ele está sendo injusto? Não, ele está mostrando, vocês não vão conseguir, mas se vocês quiserem tentar obedecer, vocês vão e desobedecerem, o que vai acontecer? Se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Quais? Vocês serão amaldiçoados na cidade, no campo, a sua cesta, a sua amassadeira serão amaldiçoadas, o filho do seu ventre será amaldiçoado, como também as colheitas de sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Vixe, maldição da lei. 20, o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão, em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticarem ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, e o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos, vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Irmãos, aí vai dizendo, olha, os seus cadáveres servirão de alimentos para todas as aves dos céus e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. Vamos para o verso 30, olha isso: você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem vai dormir com ela. Construirá uma casa, mas não vai morar nela. Plantará uma vinha, mas não vai provar dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá sua carne. O seu jumento será tirado de você à força e não será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e suas filhas serão entregues a outra nação. Os seus olhos se consumirão à espera deles dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. Bom, lê todo o capítulo, não tem jeito de ler tudo, a gente não tem tempo. Aqui está falando da maldição da lei. Maldição da lei. Agora vai lá em Gálatas 3, Gálatas capítulo 3. Irmão, você não tem noção tanto que Jesus está libertando nossa mente nesses dias aqui, irmãos. Gálatas capítulo 3, verso 12. Gálatas 3, verso 12. Se você não der um glória a Deus depois que a gente lê esse versículo aqui, é porque você não está entendendo nada. Olha o que diz, verso 12. A lei, encontraram? Gálatas 3, verso 12. Vamos lá. A lei não é baseada na fé. A lei não é baseada onde? Quem quer viver a partir do Velho Testamento, que não é compêndio doutrinário, a lei não é baseada na fé, mas é baseada no esforço próprio. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por ela viverá. Cristo nos redimiu do que, igreja? Cristo nos redimiu da maldição da lei,
quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tudo que nós lemos agora em Deuteronômio, Cristo nos redimiu daquilo lá. Não é o esforço próprio, é a fé em Cristo. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, que somos nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Uau, irmãos! As bênçãos de Abraão. Quais são as bênçãos de Abraão? Abençoarei os que te abençoarem, bendito você será, onde você colocar as plantas dos pés, é tu uma bênção, Abraão. A Bíblia está dizendo que tudo que Deus prometeu para Abraão, agora os gentios, que somos nós, nos tornamos co-herdeiros também, por meio de Cristo Jesus. Ei, sai de cena, põe Jesus no centro. Põe Jesus no centro, meus irmãos. Diga glória a Deus. Na propiciação, Deus aplacou, a ira dele acabou, e ele fez justiça no seu próprio Filho. Quando a gente for falar sobre justificação, vocês vão entender isso aqui. Ele fez justiça em Jesus para que nós obtêssemos perdão de pecado. Eu quero encerrar hoje lendo um versículo de Romanos capítulo 3. Não vou conseguir falar de redenção. Deixa para domingo que vem. Romanos 3. Ah, Jesus. Irmãos, é tão mais simples sair do esforço e entrar tão somente na fé. Sair da lei e entrar tão somente no Espírito. É tão mais simples dizer: Jesus, eu recebo. Capítulo 3 de Romanos, versículo 24. O texto diz o seguinte, vamos ler o verso 25, Deus o ofereceu, vamos ler o 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para o quê? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, uma linguagem cerimonial, sacrificial. Deus ofereceu Jesus Cristo em sacrifício, e mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Deus demonstrou a sua justiça, colocando Jesus para ser o nosso sacrifício. Olha para mim, tire a ideia de sacrifício da sua vida cristã. Você não tem que sacrificar mais. Você não tem que sacrificar mais. O que você tem que fazer? Crer no sacrifício de Jesus. Crer no sacrifício de Jesus. Enquanto propiciação é uma linguagem cerimonial que faz referência ao sacrifício, redenção é uma linguagem comercial. Então Jesus sacrificou, por causa do sangue dele, ele foi sacrificado por mim. Na redenção, por causa do sangue dele, ele comprou o meu resgate. A linguagem agora é comercial, mas isso são cenas para o próximo capítulo. Nós vamos falar sobre essa linguagem comercial. Ele comprou. A obra é tão completa que ele me comprou na redenção, ele se sacrificou por mim na propiciação, ele me justificou na justificação, e as outras que iremos falar, tem a glorificação e assim por diante.
a obra foi completa. Enquanto a gente não entender todos esses conceitos, a ideia da graça vai ser incompleta, vai ser um conceito não vivido. Amém, amém, meus irmãos. Diga aleluia. Diga comigo, eu não tenho que sacrificar mais. Diga, ele foi propiciação por mim. Fique de pé, meus irmãos. Irmãos, quando tudo isso ficar completo na sua mente, você não tem noção tanto que o favor e os presentes de Deus vão vir. É o que a Bíblia diz, que as bênçãos correrão atrás de você. Correrão. De todos os lados está vindo. Por quê? Porque você entendeu a obra completa da graça de Deus na sua vida. Dá uma sacudida no teu irmão, joga ele no chão aí, fala para ele, você não tem que sacrificar mais. Não tem, irmão. Porque a gente tem a ideia assim de insuficiência, né? Nossa, eu não fiz o bastante. Eu não fiz o bastante. Eu não orei o quanto eu tinha que orar. Eu não jejuei o quanto que eu tinha que jejuar. Eu não ofertei o tanto que eu tinha que ofertar. Sempre na ideia de sacrifício, sacrifício, sacrifício. Irmãos, corre lá e fala, Jesus, seu sacrifício foi suficiente por mim. Foi suficiente por mim. E eu sou aceito por isso. Levante as mãos, agradeça a Deus pela propiciação de Jesus. Agradeça, irmãos. Esses domingos pela manhã serão marcados, irmãos, pela graça de Deus de uma forma abundante sobre nós. Serão marcados assim, onde você vai entender, eu sou favorecido por meio de Cristo Jesus. Eu sou favorecido por meio de Cristo Jesus. Qualquer coisa que você estiver vivendo, qualquer coisa que você estiver passando, é um ambiente perfeito para que a graça de Deus te alcance. Aonde há o pecado, superabunda a graça. Então entenda isso. Tem uma medida de graça sempre maior para você. Tem uma medida de graça sempre maior para você. Ah, mas eu não me sinto suficiente como esposa, não me sinto suficiente como marido, como filho, como empresário. Eu acho que está sempre faltando. Em nós mesmos sempre estará faltando. Mas a obra de Cristo na cruz é completa e perfeita. Completa e perfeita. Erga as mãos e receba o favor de Deus nessa manhã. Vamos lá, receba o favor, só recebe aí agora. Vai dizendo, Pai, eu recebo tua graça na minha vida. Recebo tua graça na minha vida. Nessa manhã, Pai, nós declaramos agora o teu favor. Nós declaramos agora o teu presente, a tua benevolência, a tua bondade sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre os teus filhos e filhas. Nós declaramos agora, Senhor, milagres vindo na direção. Recebe agora em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus, cura. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja tomado pela graça nessa manhã. Seja tomado pelo favor de Deus nessa manhã. Recebe. Oh Deus, vem Senhor, superabunda esse ambiente com tua graça. Aleluia. Você é aceito. Recebe. Você é aceito. Chega de aperfeiçoar no esforço próprio. Você é aceito pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ah, meus irmãos. Ah, meus irmãos. As muitas águas não
poderiam apagar. Você vai viver os melhores dias da sua vida. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. As muitas águas não poderiam apagar esse As muitas águas. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Deixa eu dar uma palavra aqui. Muitos de nós talvez estamos vivendo os piores dias da vida, os dias mais confusos, os dias mais pesados, as pressões. A Bíblia diz que de todos os lados somos pressionados. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se a Bíblia diz sobre uma superabundante graça, eu quero profetizar que a partir dessa manhã se inicia um marco dos melhores dias da sua vida. Os melhores dias da sua vida. Pastor, porque tudo está de um jeito perfeito? Não, porque você vai encontrar o nível de graça que Paulo encontrou. Paulo diz: a tua graça me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nesses dias de guerra, nesses dias de luta, eu profetizo uma revelação de graça, de poder, de bondade, do favor, dos presentes de Deus agora chegando na sua vida em nome de Jesus. Que seja chegado o tempo dos melhores dias de Deus para a sua vida. Ele nos conduz em triunfo, em nome de Jesus. Quem recebe, diga glória a Deus. Quem recebe, diga aleluia. Quem recebe, aplaude e glorifique bem forte o nome do Senhor Jesus. Os anjos Aleluia. cantamos, Mais forte, mais Santo, forte. Santo, Santo, é o Cordeiro que venceu. Aleluia. Com os anjos cantamos, Santo, 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 é o Cordeiro que venceu. Amém. Quem recebe essa palavra, diga aleluia. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Muitos milagres vão acontecer essa semana na sua vida. Muitos milagres vão chegar na tua vida essa semana. Muitas notícias de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém? Graça e paz. Deus abençoe a todos.